Marcos 13, 9 a 13. Eu farei a leitura, peço aos irmãos que acompanhem, e já adianto que eu vou pregar 2 sermões nesse trecho das Escrituras, porque nestes versículos que vamos expor, do 9 ao 13, nós temos aqui os estímulos que Jesus vai oferecer aos apóstolos para eles pregarem e cumprirem a sua missão, mas Jesus também vai dar a má notícia de coisas terríveis que iam acontecer com eles. Então hoje nós vamos ver a notícia ruim, para a semana que vem a gente vê as notícias boas, tá? Então nós vamos pregar 2 sermões nesse mesmo texto, hoje falando dos problemas, das lutas que eles enfrentariam, e semana que vem vendo os estímulos que Jesus daria para que eles pudessem fazer essa missão. Então diz assim a palavra do nosso Deus: estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará a morte a outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Vamos orar. Nosso Deus Todo-Poderoso, Rei dos altos céus, nós estamos diante da Tua palavra, palavra bendita, palavra, ó Deus, oportuna para todas as gerações de crentes, e que o Senhor então nos abençoe para que hoje ouçamos a voz de Cristo, e que nós não sejamos como os ímpios judeus nos tempos de Moisés, que em Massá e Meribá fecharam seus ouvidos, provocando o Senhor a ira, e receberam a punição dos seus pecados. Antes, ó Deus, abra o nosso coração para que escutemos a palavra de Jesus, nos conformemos a ela e vivamos, ó Deus, dando frutos dignos de arrependimento, como o Senhor nos ordena fazer. Que o Senhor seja exaltado e glorificado nessa pregação, e que nós, a cada dia, sejamos convencidos pelo Espírito Santo que estas coisas que Jesus disse nessa parte desse sermão já aconteceram com os apóstolos, ainda que elas se apliquem a cada um de nós. Nos dê essa graça, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu tenho mostrado aos irmãos e desmistificado a escatologia dos nossos dias, ou seja, o estudo das últimas coisas dos nossos dias, que esta parte do sermão que Jesus pregou ia se cumprir no futuro, um futuro distante, talvez o nosso ou outro. Nós temos visto aqui que Jesus, nessa profecia, ele dá alguns marcadores temporais que impossibilitam que aquela profecia que ele estava dando aos apóstolos, pelo menos nessa primeira parte, fosse se cumprir depois daquele tempo. O primeiro marcador temporal que nós vimos foi que Jesus disse que as suas palavras não iriam passar, e tudo aquilo haveria de acontecer naquela geração. Depois nós vimos que Jesus, quando ele fala sobre a grande tribulação, ele diz: nunca houve e jamais haverá tribulação como esta. Esses 2 marcadores temporais mostram que a interpretação das pessoas hoje de que Jesus está nessa parte do sermão falando sobre o fim do mundo, consumação dos séculos, a volta dele no dia final, é uma interpretação equivocada. Jesus nessa parte do sermão está falando para os apóstolos coisas que aconteceriam nos seus dias.
Tendo isso em vista, na semana passada, nós vimos que Jesus dá alguns sinais gerais da destruição do templo e de Jerusalém. Jesus dá sinais que iriam acontecer pelo mundo. Ele diz de fome. Nós vimos aqui no sermão que o profeta Ágapo desceu até Antioquia e disse que uma grande fome ia cair por todo o mundo naquela época. Nós vimos também inúmeros testemunhos históricos que naquela época houve muitos terremotos, um seguido do outro, abalando várias cidades do Império Romano, e vimos aqui testemunhos na Bíblia do registro desses terremotos, com Paulo e Silas lá na prisão, os apóstolos diante do Sinédrio, enfim, registros históricos e bíblicos que nos mostram que aquilo aconteceu. Depois nós vimos sobre guerras e rumores de guerra, que as guerras que Jesus falou não são guerras dos nossos dias, guerra da Ucrânia, China e por aí vai. Eram guerras que aconteceriam naquele tempo em que o mundo estava há quase 80 anos sem guerra. Claro, o mundo conhecido, né? Eles não conheciam essa parte do mundo que nós vivemos. Então, que aquela paz, a paz romana, seria afetada, e aquilo seria um sinal para que eles pudessem entender: os próximos na lista das guerras somos nós, os judeus. Então agora, neste sermão de hoje, Jesus vai fazer o seguinte: ele vai sair do geral para o particular. Ele vai sair das coisas que aconteceriam pelo mundo para coisas que iam acontecer com os apóstolos, como a gente vai ver pelos pronomes pessoais que ele usa. Então eram coisas que iam acontecer com a igreja primitiva, a igreja dos dias dos apóstolos. Então o que esse texto nos ensina? Que Jesus anuncia os sinais pessoais aos apóstolos da destruição do templo e de Jerusalém. Então nós temos aqui coisas que iam acontecer com eles. E antes da gente ver os versículos, vale salientar isso. Estas coisas que Jesus vai se referir no verso 9 ao 13, seriam sinais que iam acontecer com os apóstolos e não com a gente. Jesus não estava falando das perseguições ao Evangelho nos nossos dias, ou em dias passados, mas que não eram os dias dos apóstolos. Jesus está falando da perseguição histórica que aconteceu com esses homens. Portanto, a natureza e a gravidade das perseguições que vamos ver aqui eram típicas daquele momento, e elas não se repetiriam na história da igreja, como algumas pessoas têm dito: quando Jesus voltar, a igreja vai ser perseguida igual na época dos apóstolos. Isso não vai acontecer. Isso aconteceu aqui. Isso não quer dizer que não vai ter perseguição, vai ter, mas não como que está narrado aqui, que é muito específico, como nós vamos ver. Elas não vão se repetir. Por isso esse período aqui foi chamado de grande tribulação, que Jesus mesmo disse: não houve e não haverá jamais um período desta magnitude de perseguição e problemas. Isso não significa então que o texto não aplica a nós. Pastor, já que isso é dos apóstolos, vamos fazer o seguinte: vamos levantar e vamos embora, isso já aconteceu, a gente não precisa de ouvir isso aí, né? Não, nós precisamos, isso se aplica a nós, mas nós temos que ir para esse texto com a ideia: estas coisas já se cumpriram, estas coisas que Jesus está falando se referem aos apóstolos. E veja, o verso 9 já mostra isso. Ele diz: estai quem? De sobreaviso? Vós, ou vocês no coloquial. Por quê? Entregarão vocês aos tribunais e às sinagogas, vocês serão açoitados, vão fazer vocês comparecer à presença de governadores, por minha causa, para que vocês sirvam de testemunho. Então o verso é muito claro. Jesus começa falando de vocês, apóstolos, vós, como está traduzido na nossa versão. Jesus começa a falar desse discurso então com os apóstolos, mostrando que estas coisas que agora eu falo, elas vão acontecer com vocês, não vão ser com outras pessoas, com vocês. E por isso ele começa essa parte dizendo: estejam vocês avisados.
Isso mostra a preocupação pastoral, paternal de Jesus com os apóstolos. Jesus não queria que eles fossem pegos desprevenidos. O mestre aqui está mostrando todo esse cuidado dele para com aqueles homens que iam passar por coisas terríveis à frente. E aí veja que Jesus aqui é tal como aquele papai ou mamãe que vira para um filho e fala assim: olha, essas pessoas que você está andando aí, elas não prestam não, eu estou avisando para você, vai dar errado. Já viu quando o pai faz isso? Jesus está com esse tipo de sentimento aqui, ó. Eu vou falar um negócio para vocês, vai acontecer, então saibam o que vai acontecer, vocês já estão avisados. Esse é o sentimento aqui do texto, e eles deveriam saber isso por alguns motivos. Primeiro motivo, para eles se prepararem para isso. Eu sei, meus irmãos, que sofrimento muitas vezes nos pega de surpresa, mas é possível que através de uma vida piedosa nós ganhemos casca cristã e aproveitemos melhor a nossa vida, de maneira que quando chegar a provação, nós sabemos lidar melhor com ela. É possível se preparar para passar por provações pesadas. Então Jesus está falando aqui nesse sentido da santa preparação, para que eles estivessem preparados por aquilo que viria. Como nós vimos hoje pela manhã no caso de Abraão, Deus provou a fé de Abraão para preparar Abraão para os percalços que viriam logo em seguida. A perda da mulher dele, o fato da dificuldade dele achar uma esposa para o filho, tudo aquilo estava preparando aquele homem para quê? Para o futuro que seria difícil, que seria de lutas. Então Jesus está aqui nesse sentido pastoral, preparando esses homens. Vocês vão passar por coisas terríveis, mas vocês vão se preparar. A segunda coisa que a gente vê Jesus fazendo isso é para que os apóstolos continuassem crendo na providência e na soberania de Deus. Ao Jesus falar assim, ó, isso vai acontecer, os apóstolos podiam ter certeza que o que estava por trás de tudo aquilo era o quê? A soberania de Deus, a providência de Deus guiando todas as coisas. Então eles poderiam enfrentar aquilo com uma perspectiva diferente. É muito diferente quando nós enfrentamos a vida sem saber da soberania de Deus, da providência de Deus guiando todas as coisas, sem saber que todas as coisas cooperam para o nosso bem. É muito diferente então quando nós aprendemos essa lição de que Deus determinou todas as coisas, de que Deus não está alheio àquilo que está acontecendo conosco. Então no meio da provação a gente sabe o que? Deus está no controle, Deus sabe o que está acontecendo, e na verdade Jesus já até disse que isso ia acontecer. Então Ele sabe das coisas, podemos confiar em Jesus. O terceiro motivo que Jesus anuncia isso para eles é por causa de um problema teológico que os apóstolos tinham. Os apóstolos, eles tinham uma visão triunfalista do reino de Deus. O que eu quero dizer com isso? Eles esperavam um Messias político que fosse reinar em Jerusalém, e que a partir de Jerusalém aquele homem derrotasse os gentios, primeiro os romanos, e depois governasse sobre o mundo. Então eles teriam que entender que aquele desejo triunfalista comum aos judeus não se coadunava com a realidade futura, ou seja, com aquilo que ia acontecer de fato com eles. Então isso, de certa forma também, foi um choque de realidade. Jesus mostrando para eles, olha, o que vocês estão achando que vai acontecer, não é o que vai acontecer. Vocês estão achando que vocês vão reinar? Vocês estão achando que o Messias é político, vai vir aqui, dominar, pegar espadinha e guerrear contra os romanos e derrotar tudo? Não é isso que vai acontecer. Eles tinham que rapidamente entender o que? O reino é espiritual, o reino avança na pregação da palavra, o reino conquista o mundo mesmo diante das perseguições, das lutas, dos problemas. Então a visão triunfalista deles tinha que ser de uma vez por todas eliminada. E veja, essa visão triunfalista dos apóstolos é um problema para a igreja dos nossos dias. Há muitos que estão assim, estou esperando Jesus vir e reinar sobre a terra no milênio. Jesus não reina ainda.
enquanto a Bíblia mostra claramente lá em 1 Coríntios 15 que Jesus já reina e que Jesus já está derrotando os seus inimigos. E essa visão triunfalista das pessoas leva as pessoas a ter uma ética cristã muito duvidosa, uma ética cristã que não aceita sofrimento, problemas, lutas, desavenças. As pessoas parecem que entram num loop da fé e pensam assim: olha, a vida cristã tem que ser perfeita. Mas a questão é, aonde que a Bíblia promete essa vida perfeita com Jesus? Só no céu, ou no novo céu e nova terra. Jesus mesmo disse que nesse mundo a gente ia ter aflições. Não é Coca-Cola, uma televisão de 72 polegadas e filme infinito na Netflix. Ele não prometeu isso. Ele prometeu aflições. Então nós não podemos esperar uma vida perfeita aqui. Nós temos que esperar lutas, problemas. E é isso que esses homens deveriam esperar. E veja que Jesus dá exatamente o que ia acontecer com eles. A primeira coisa que ia acontecer: vos entregarão aos tribunais. É interessante notar aqui que Marcos, ao registrar essa ideia, vos entregarão, ele usa o mesmo verbo que é usado para a entrega de João Batista a Herodes para a morte e a entrega de Jesus pelos judeus aos romanos para morrer. Então, o que Marcos está registrando que Jesus falou aos apóstolos? As pessoas vão entregar vocês para os tribunais, mas qual é a finalidade? Morte de vocês. Vocês vão ser entregues para morrer. Essa é a realidade. Os apóstolos seriam entregues aos tribunais humanos, tanto dos tribunais judeus, como nós vemos em Atos 4 e 5, no Sinédrio, e o desejo do Sinédrio era matá-los, quanto nos tribunais romanos, que os desejos também dos romanos seriam matar os apóstolos. Então, os processos que aqueles homens iam sofrer não eram processos quaisquer, eles seriam processados nos tribunais judeus e gentios como pragas para serem eliminados. E eles seriam de fato, como Jesus e João Batista, injustiçados, porque nenhum deles estaria sendo preso por fazer o que é mal, mas somente por pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E infelizmente, ainda que isso não aconteça do jeito que aconteceu com os apóstolos, às vezes isso acontece com os cristãos ao longo das eras. Muitas vezes cristãos sofreram injustiça diante dos tribunais humanos. Por quê? Porque pregaram o Evangelho, falaram a verdade, porque testemunharam de Jesus. Por exemplo, os primeiros missionários do Brasil enviados por Calvino, eles foram mortos por Villegagnon. Por quê? Porque pregaram a fé reformada. Olha só, a nossa história missionária começa com homens que foram levados aos tribunais humanos para morrer porque pregaram a verdade. Ou seja, isso é comum acontecer na pregação, ser levado aos tribunais e ter esses homens contra nós por causa da verdade. Mas veja que esses homens, como eu disse, eles não estavam fazendo o que era mal em si mesmo, eles estavam sofrendo pelo que é bom. Por isso que o apóstolo Pedro, na sua carta, ele diz: pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados, por isso suportais com paciência? Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Pedro aprendeu essa lição com Jesus aqui. Nós devemos praticar o bem, e se formos sofrer algum dano, deve ser por praticar o bem. Jesus vai mais além. Jesus diz aqui para eles: também vocês serão entregues às sinagogas. Curiosamente, meus irmãos, a Escritura nos ensina que era costume de Jesus no sábado estar nas sinagogas pregando.
E um dos lugares que Jesus sofreu mais afrontas e dificuldade no seu ministério foi nas sinagogas. Você pode ver um caso claríssimo disso em Lucas 4, quando Lucas registra que na sinagoga de Nazaré, lugar onde Jesus cresceu, né, ele foi levado para cima do monte e os homens quiseram matá-lo. Pois bem, aquilo que aconteceu com o Senhor iria acontecer com os nossos irmãos apóstolos. No livro de Atos, aqueles homens, nós vemos costumeiramente também, quando eles chegavam em algum lugar, procurar primeiro a sinagoga para pregar. Não é porque é só um ponto de contato, como alguns pregadores dizem. Não, porque esse era o plano missionário de Jesus. Primeiro ao judeu, depois ao grego. Paulo ensina isso falando sobre o evangelho em Romanos. O evangelho é o poder de salvação de Deus. Primeiro do judeu, depois do gentio, do grego. Então, seguindo esse plano missionário, os apóstolos chegavam no lugar, iam direto na sinagoga para pregar a palavra. E quando eles começavam a mostrar a mensagem de que Jesus, um rei humilde, manso, salvador do pecado, é o Cristo, o que acontecia com eles? Eles eram perseguidos e expulsos. E quando isso acontece em Atos, está se cumprindo literalmente o que Jesus está dizendo aqui. Nós lemos hoje Atos 17, deixe-me rememorar o versos 5 e 13. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turma, alvoroçaram a cidade, assaltaram a casa de Jasón, procuravam trazê-los para o meio do povo. Verso 13, mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Ou seja, em cada cidade que os apóstolos iam pregando a palavra, o que foi acontecendo foi que os judeus das sinagogas foram perseguindo os apóstolos, querendo matá-los, acabar com a mensagem. As sinagogas então se tornaram um lugar de perseguição ferrenha. Por isso Jesus emenda que vocês não somente serão entregues nas sinagogas, mas vocês serão açoitados nas sinagogas. Esse açoite aqui era dado às pessoas insubmissas à mensagem oficial dos judeus, e era uma punição severa, de 40 chicotadas menos uma, então 39. E como que se dava essa punição? Uma pessoa ficava com um rolo da escritura e lia um texto da palavra de Deus, ou em Deuteronômio, ou nos Salmos, enfim, um texto da palavra de Deus. Havia uma outra pessoa dando a ordem para que os golpes fossem desferidos, e havia aquele o executor, digamos assim, o carrasco, aquele que ia dar chicotada nas pessoas. E tudo era assim por quê? Porque era algo tão dolorido que aquilo poderia lesar a pessoa de maneira assim, bem grave. Então toda aquela punição era de tal maneira feita para que a pessoa fosse punida de maneira severa, gravíssima, mas sem gerar mais danos. E isso aconteceu com os apóstolos. Paulo mesmo recebeu mais do que uma chicotada dessa. Diz lá 2 Coríntios 11, 24: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Então o que Jesus disse estava realmente se cumprindo na vida dos apóstolos no livro de Atos. Jesus também disse que eles seriam entregues aqui aos governadores e reis, e nós temos relato disso no livro de Atos dos Apóstolos. Quando Paulo foi preso em Jerusalém e os judeus lá excitaram o povo para poder prender e matar Paulo, alegando que ele havia profanado o templo, eles tiveram ali a intervenção dos romanos. E os romanos então pegaram Paulo, por causa da excitação dos judeus que queriam matá-lo, e enviaram ele para outra cidade, para Cesareia. E nessa cidade de Cesareia, Paulo ficou preso durante um longo período. E no final da sua prisão, ele teve os judeus diante das autoridades romanas, acusando ele formalmente. Em Atos 24, 1 e 5, diz assim: 5 dias depois desceu o sumo sacerdote Ananias
com alguns dos anciãos e com certo orador chamado Tértulo, ele era um advogado, os quais apresentaram ao governador Líbelo contra Paulo, porque tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador das seitas dos nazarenos. E ele termina falando que Paulo não poderia ficar vivo. Esse texto mostra o que? Paulo diante dos governadores romanos, Pórcio Félix aqui, mais adiante do rei Agripa, sendo acusado pelos judeus de insubordinação, de pregação contra a palavra de Deus. E como nós sabemos, o fim do livro de Atos é Paulo chegando no centro do mundo conhecido, a cidade de Roma, onde ele iria ficar 2 anos preso, até dar testemunho diante de Nero, que era o César daqueles dias, testemunho acerca de Jesus. Por isso que tudo que Jesus disse aqui não vai acontecer, já aconteceu, e está registrado para que você saiba, já aconteceu. Mas veja o motivo: por causa do nome de Jesus. Toda aquela perseguição e sofrimento não seria por causa do pecado, não seria por causa do mal feito que eles fizessem para alguém, seria por causa da pregação do Evangelho de Jesus. Tudo isso que os apóstolos iam passar e que eu descrevi aqui de maneira sucinta e que foi registrado por Lucas, é por causa da mensagem. Qual a mensagem? Cristo é o único e verdadeiro Salvador. Essa mensagem iria gerar revolta nos judeus e nos romanos, e isso gera revolta no mundo. Se você sair aí fora e falar assim: só existe uma religião verdadeira, que é o cristianismo bíblico reformado, todas as outras religiões são falsas, e todo outro cristianismo que nega a teologia reformada é seita, você acha que você vai ser querido? As pessoas vão fazer o quê? Vão lhe perseguir. E tem talvez muitas pessoas dentro da igreja presbiteriana que vão falar assim: isso é fanatismo. Não, meus irmãos, isso é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho está contido na doutrina reformada, na doutrina que foi tirada lá das trevas do catolicismo, que infelizmente as igrejas evangélicas hoje fazem questão de voltar. Salvação por obras, o homem é bom e outras coisas que não cabe o tempo citar aqui, que é tudo advindo do quê? Do catolicismo. E aí você levanta a bandeira para pregar o evangelho, as pessoas falam o quê? Isso é radicalismo, isso é loucura. Mas graças a Deus, os apóstolos foram perseguidos por causa do nome de Jesus. Vale a pena ser perseguido por causa do nome de Jesus. O verso 10, então, nós vamos pregar melhor esse verso na semana que vem, porque ele tem um estímulo de Jesus. Mas Jesus diz: é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Então veja, a causa é o nome de Jesus. Mas por quê? Porque Jesus ia ser pregado como centro do evangelho. Sabe, meus irmãos, às vezes a gente não consegue ter o feeling correto sobre as coisas cristãs. Pergunte a um cristão qual é o centro do evangelho, e eles vão dizer: a salvação. Errado. O centro do evangelho é Jesus. A maior promessa bíblica não é salvação. A maior promessa bíblica que nós vamos ter: Jesus como nosso Deus. Por isso a pregação do evangelho aqui está ligada diretamente aí ao nome de Jesus. O que esses homens iam pregar? Jesus, o centro do evangelho. O evangelho é o Senhor Jesus Cristo. Por isso que lá em Atos 10:43, Pedro diz: dele todos os profetas dão testemunho, que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, recebe a remissão de pecados. Ou seja, o que o Senhor está mostrando aqui é que essa pregação cristocêntrica,
ela deveria ocorrer, e que as perseguições, elas aconteceriam concomitantemente com essa pregação, que é o escândalo para o mundo. Qual é o escândalo? Jesus é o único caminho, Jesus é a única verdade, Jesus é a única vida que existe. Isso é escândalo para o mundo. O mundo até aceita Jesus, mas se você falar que Jesus é o único, já era. E Jesus deixa muito claro: eu sou o único caminho, eu sou a única verdade, eu sou a única vida que existe. E essa pregação então seria a pregação que levaria à perseguição de um Jesus único, de um Salvador único, de uma dependência completa no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse evangelho seria pregado, e as perseguições aconteceriam ao mesmo tempo em que esse evangelho fosse pregado, motivadas por esse evangelho escandaloso, o evangelho que os apóstolos pregaram. Você pode ler na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, que Paulo diz: eu não procurei saber nada entre vós, a não ser Cristo e Cristo crucificado. Os apóstolos não pregavam lenga-lenga, os apóstolos pregavam Cristo e Cristo crucificado. Esse era o centro. E ao fazer isso, eles seriam levados aos tribunais, às sinagogas, eles seriam entregues para a morte. Verso 11: quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. Essa parte também tem um estímulo que será pregado no próximo sermão. Mas aqui Jesus está avisando os apóstolos e pedindo eles para tomar cuidado com uma coisinha, com a ansiedade. Não vos preocupeis. Ou seja, os apóstolos seriam entregues às autoridades, os apóstolos seriam perseguidos. Então era natural que houvesse o quê? Uma preocupação neles, uma ansiedade por aquilo que iria acontecer. Porque a maioria daqueles irmãos, eles eram iletrados. Mesmo diante de um treinamento extensivo, longo com Jesus, aos olhos humanos, eles eram pessoas que não eram eloquentes. E então surgiria uma preocupação natural. O que dizer? Como dizer diante das autoridades? Veja, essa preocupação é tão natural aos homens que hoje, se você for apresentar um trabalho científico numa universidade, uma coisa assim, você vai ficar extremamente relaxado, tranquilo? Não, é natural. Não é assim? Vê os nossos fofuchos aí na escola, chegou o dia da apresentação, eles vão tremendo, não é assim? Exato. Agora imaginem homens iletrados que vão apresentar o evangelho diante não de professores e alunos, mas diante dos seus acusadores e pessoas que querem matá-los. Eles estariam naturalmente preocupados, e essa é uma preocupação natural da pregação. Quando Moisés foi chamado, por exemplo, para ser pregador de Deus e ser mediador do povo, Moisés foi de pronta e livre e espontânea vontade? Não. Senhor, sou pesado de língua, não sei falar. E aí Deus falou com ele: quem fez a língua, filho? Você. Então vai, né? Fui eu que fiz a língua. E ainda ajudou, né? Então tá bom, eu ainda vou dar Arão para ser o seu profeta. Você vai ser como Deus para esse povo e ele vai ser o seu profeta. Ainda vai ter alguém para te ajudar. Jeremias, quando foi chamado para pregar, né? Jeremias também deu uma desculpa esfarrapada, né? Senhor, eu sou só uma criança, não posso pregar. Que criança? O bicho era homem adulto, velho. Porque isso é uma preocupação natural de quem vai proclamar a palavra, anunciar a salvação. E lembre-se, isso ia acontecer no meio de açoites, de perseguições, diante de autoridades. Então havia uma preocupação aqui que Cristo não queria que eles sofressem com essa preocupação.
Mesmo que a preocupação natural de pregar, de falar adequadamente de Jesus existisse, Jesus queria que eles não sofressem com isso, não se preocupassem em demasia com essas coisas, mas que eles apenas confiassem. E queridos irmãos, essa preocupação, se exceder, é pecaminosa. Mas existe aqui algo bom para nós, uma preocupação natural que deve existir em mim como pregador e em você como alguém que evangeliza, do que devemos dizer. Nós não podemos sair por aí dando um falso testemunho de Jesus Cristo. Pelo contrário, nós devemos, diante das pessoas que nos interpelam sobre a fé, dar um testemunho adequado, bíblico, condizente com a verdade. E para isso, nós que não vamos receber essa ajuda especial que os apóstolos vão receber, que nós veremos na semana que vem, nós devemos fazer o quê? Nos preparar para falar da nossa fé. Pedro diz assim ao povo: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Escute, estando sempre preparados para dar razão, ou para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então Pedro, ensinando aos irmãos, ele disse o quê? Se preparem para dar testemunho de Jesus. E como a igreja falha nisso, né? Se preparar para responder acerca de Jesus. As pessoas às vezes querem, né, nos interpelar e perguntam coisas da Bíblia, às vezes coisas fundamentais a gente não sabe. Por quê? Porque nós não nos preparamos para dar razão da esperança que há em nós. E veja, isso é ruim até na família. Por quê? Criança tem aquele tipo de pergunta, né? Papai, se Deus criou o mundo, quem criou Deus? Criança não faz esse tipo de pergunta? Você tem que estar preparado para responder, ué. Ou você vai falar assim: cala a boca, menino, sai daqui. Aí o dia que o coleguinha dele chegar lá na sala de aula e perguntar assim: ué, você está falando que Deus criou o mundo? Quem criou Deus? Ele vai responder o quê? Cala a boca, menino, eu vou te socar também, sai daqui. Não, ele tem que estar preparado para dar razão da esperança que há nele. E quem vai prepará-lo? Você. Mas para estar apto a responder, você tem que se preparar. Então daqui, ainda que nós não tenhamos essa ajuda especial, nós tiramos essa lição especial aqui para nós, essa lição profunda para nós. Precisamos nos preparar para testemunhar de Jesus, precisamos nos preparar para evangelizar, precisamos nos preparar para falar para as pessoas qual é a nossa esperança, qual a razão que temos de esperança. Verso 12: um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Jesus mostra agora uma realidade ainda mais terrível aos apóstolos: que seus próprios parentes, deles e dos cristãos primitivos, os primeiros cristãos, seriam os seus perseguidores. Os inimigos seriam da própria casa. E veja, qual é o problema disso? Os da própria casa são pessoas que naturalmente nós confiamos e acreditamos que elas querem o quê? O nosso bem. Mas seriam essas pessoas que entregariam os apóstolos e os demais cristãos para as autoridades. E veja, não é uma entrega qualquer. Um irmão entregará à morte outro irmão. A entrega é para quê? Ó, tá vendo esse parente meu aqui? Ele fala que Jesus é o Cristo, mata ele. Não é uma coisa assim: tá vendo esse parente meu? A gente tem um probleminha aqui na divisão dos bens de papai. Não, tá aqui, ó, prega, ama Jesus, vive para Jesus, mata. Seria uma entrega para a morte. A própria família entregaria os cristãos para morrerem nas mãos das autoridades judaicas e romanas. Por isso um puritano
ao comentar sobre esse texto, ele disse muito bem, ele disse assim: os seus parentes próximos os trairiam, aqueles que eram do coração, aqueles que eram chegados, e em quem naturalmente eles iam achar proteção. Eles trairão vocês, eles denunciarão vocês, eles serão os seus perseguidores. Se um pai tiver um filho cristão, ele perderá a sua afeição natural de pai e será engolido pelo fanatismo, traindo seu próprio filho, entregando aos perseguidores, como se ele fosse um adorador de falsos deuses. Esse homem nos mostra que aquilo que Jesus havia dito antes, que os judeus iam entregar seus parentes à morte, tendo noção de que eles estariam cultuando a Deus ao entregarem os seus parentes para a morte, como se eles fossem adoradores de falsos deuses. E na visão deles era, né? Porque se Jesus é Deus para nós, não era para os judeus, e era exatamente o que eles iam fazer. E Jesus, meus irmãos, ele não deixou os apóstolos sem aviso. Talvez você pense, esse foi o primeiro aviso. Não foi. Jesus, quando enviou os apóstolos para pregar a primeira vez, lá em Mateus 10, 34 a 36, ele diz: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, pois vim causar divisão entre homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Tem muita gente que prega, né, o Jesus paz e amor, né, o Jesus aí, né, do movimento hippie, né. Jesus não é o Jesus paz e amor. Ele diz: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Jesus então mostra para os apóstolos que a pregação do Evangelho, a vida do Evangelho, traz uma ruptura nos laços naturais, vai fazer com que as pessoas que não são crentes das famílias dos apóstolos e consequentemente das famílias dos crentes ao longo das eras, sejam aquelas que vão perseguir os crentes. E Jesus aqui mostra: olha, quando vocês estiverem passando por isso, saibam, está perto da destruição do templo de Jerusalém. Quando vocês verem as famílias de vocês divididas, responsáveis pelas mortes de vocês, saibam, esse é o tempo. E mesmo, meus irmãos, que Jesus estivesse falando de algo no futuro próximo, nós temos exemplo dentro do próprio Evangelho que isso já acontecia nos dias de Jesus. Com quem? Com o próprio Jesus. Nós vimos aqui em Marcos, quando Jesus estava curando e pregando e não tinha tempo nem para comer e para descansar, a sua mãe e seus irmãos foram até Jesus com o intuito de prendê-lo, achando que ele estava louco. Ou seja, Jesus foi o primeiro a ser perseguido dentro da sua família, e os apóstolos seriam, os cristãos daquela época também seriam perseguidos pelos seus familiares, e eles seriam os expulsos das sinagogas, das suas casas. Você pode ver um exemplo disso também no Evangelho de João, quando Jesus cura um cego de nascença, e aquele cego confessa Jesus, e os pais dele, não querendo serem expulsos da sinagoga, eles julgaram toda a responsabilidade daquele homem, dizendo assim: ó, perguntem para ele idade tem. Ou seja, dentro da família, aquele jovem que foi curado, e os pais deveriam estar alegres e radiantes e confessar o nome de Jesus junto com eles. Junto com ele, o que eles fizeram? Ele tem idade, ele que se vire com esse tal de Jesus. Isso acontece porque o homem natural, o homem sem o Espírito Santo, ele prefere provocar a morte dos seus familiares do que deixar o pecado. Eu vou te dar uma notícia ruim, mas aprenda, é uma notícia verdadeira. O seu parente que é crente, ele te ama verdadeiramente. Agora, o seu parente que é ímpio, você pode ter certeza, ele ama mais o seu pecado do que você. Porque se tiver que deixar o pecado dele por você, ele não deixa. Ele prefere o pecado dele.
ele abraça o pecado dele. Sabe por quê? Porque ele é ímpio, porque ele não tem um coração de crente, e você não pode esperar dele uma atitude de crente. Isso é coisa de crente, e isso é uma triste notícia para nós. E eu te falo uma coisa: se você na sua família começar a falar dos pecados das pessoas, elas vão te odiar. Você fala assim: olha fulano, tá vendo aqui? Você se deitar com a Beltrana fora do casamento é pecado, você está indo para o inferno. Ah, meu amigo, acabou. Ô filho, você está vendo? Você está bebendo demais. Acabou. Se você começar a falar dos pecados das pessoas e apontar para as pessoas que a salvação está em Cristo e que elas precisam deixar aqueles pecados, pode ter certeza, elas vão amar o pecado e não vão amar você e a Jesus. E veja que isso aconteceu nessa época, e isso acontece em todas as eras. Graças a Deus, no Ocidente, isso não acontece tanto no sentido dos familiares entregarem para a morte. Sim, os familiares nos perseguem, os familiares às vezes nos odeiam por causa de Jesus, mas hoje em países do Oriente, em países muçulmanos, muitas vezes jovens ou mesmo velhos, que quer que seja, quando aceitam o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, eles são entregues para serem mortos e muitas vezes são deserdados. Essa é uma realidade comum em países em que o Evangelho é perseguido de maneira oficial. É claro, é bem menos do que aconteceu com os apóstolos, mas acontece. E acontece hoje com aqueles que são crentes e que falam a verdade dentro das suas famílias. Por isso Jesus termina essa parte falando o seguinte: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. A parte final nós vamos ver semana que vem. Mas sereis odiados de todos. Esse verso mostra para a gente que o ódio iria cair sobre os primeiros cristãos naqueles dias. Jesus deixa claro que aqueles homens seriam odiados. E veja, irmãos, ser odiado já é algo muito grave para nós, causa pensamentos dolorosos na gente, uma irritação em nós. Por quê? Nós seres humanos, naturalmente, nós queremos ser aceitos, queridos, recebidos, não é assim? Tanto que é assim a realidade, que só você abrir um filme desses americanos aí, em realidade de escola, que você vai ver lá o grupo dos emos, o grupo dos nerds, o grupo dos jogadores de futebol, o grupo das patricinhas, o grupo daquilo. Por quê? As pessoas se juntam em bando, para quê? Para serem amadas, queridas e aceitas. Isso é algo natural no ser humano, a gente não quer ser odiado. Mas Jesus disse que não iria acontecer isso. Jesus disse: vocês serão odiados de todos. Que as pessoas seriam mal intencionadas, as pessoas seriam prejudiciais a eles, desejariam fazer mal, porque não aceitariam nem a mensagem e nem a pessoa dos cristãos. Pelo contrário, seria um ódio natural que haveria. E de onde que viria esse ódio? De alguma coisa errada dos apóstolos? Porque eles eram chatos? Porque eles eram feios? Porque eles eram galileus? Porque eles eram pobres? Porque eles eram iletrados? Não. O ódio seria por causa do nome de Jesus. O mundo os odiaria por causa de Jesus. Por isso que perto da morte de Jesus, Jesus ensinou isso para os apóstolos. Deixa eu ler para você João 15, 18 a 21. Preste muita atenção. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros.
Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Então esse ódio seria um ódio natural, porque as pessoas naturalmente odeiam a Jesus. A questão é, por que o mundo odeia Jesus? Por que o mundo odeia quem é Salvador, quem é santo? Simples. Jesus não prega uma mensagem de eu vou salvar você independentemente da maneira como você vive. Ele fala assim? Não. A mensagem dele é: eu morri, mas agora, se você quer vir após mim, você tem que morrer também. Negue-se a si mesmo, toma a cruz e me siga. Então a mensagem de Jesus é uma mensagem que leva ao ódio. Por quê? Porque o homem tem que deixar aquilo que ele mais ama, que é a si mesmo e o seu pecado. Os apóstolos então iam provar isso com grande intensidade. O mundo odiando a Jesus e odiando a eles. Por quê? Porque eles pregavam contra o nosso egocentrismo, contra o nosso pecado que reina o coração daqueles que não têm a Jesus. Por isso, quem é esse todos aqui do texto? Todos aqui se refere a todos mesmo, judeus e romanos. Ao ouvirem essa mensagem, que Jesus é um rei humilde, que Jesus é o cumprimento das profecias, que Jesus nos salva morrendo por nós, mas que Jesus quer que vivamos uma vida em santidade, tanto judeus quanto gentios, eles iam negar essa verdade. Nós já vimos que os judeus perseguiram os cristãos, não é mesmo? Agora deixa eu ler para você que os romanos também fizeram. Atos 17, 20 a 22 diz: e levando os pretores disseram: estes homens perturbam nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Esse trecho mostra brevemente que os apóstolos, eles começaram a ser odiados também pelos romanos, porque eles pregavam contra os seus deuses e contra as suas práticas libertinas. A pregação questionava a idolatria dos romanos e a vida entregue ao pecado que aqueles homens levavam. Isso consequentemente fez com que os romanos se voltassem contra os apóstolos e cristãos e fizessem que eles passassem por perseguições terríveis e no fim fossem até martirizados. Conta-se na história que na década de 60 houve uma perseguição severa em relação aos cristãos do imperador Nero. Diz o historiador Tácito, historiador romano, que Nero precisava de um bode expiatório. Por causa do grande incêndio que assolou Roma, o único bairro que não se queimou foi o bairro dos judeus, que moravam os cristãos. Nero fez o quê? Colocou a culpa nos cristãos e passou a persegui-los. O historiador Tácito conta que os perseguidos foram vestidos com peles de animais e carnes de animais e lançados aos cães e feras para serem devorados. O historiador Tácito ainda diz que os cristãos também foram empalados vivos. Sabe o que é empalado? Eu vou falar da maneira mais polida possível. Imagine uma estaca de madeira que é colocada no seu ânus, e por causa da gravidade, do peso do seu corpo, você vai descendo naquela estaca e ela vai furando você do ânus pelo reto e todos os seus órgãos internos até te matar. Isso é ser empalado. Olha, aconteceu isso? Sim. Aconteceu ainda outras coisas. Diz o historiador Tácito que os cristãos foram besuntados de piche, de betume, essas coisas, para serem tochas vivas para iluminar Roma
e havia ápia, ou seja, Nero iluminou a cidade com cristãos sendo queimados vivos. Não satisfeito, Nero ainda decorou a Via Ápia com cristãos sendo crucificados nas árvores que havia naquela, entre aspas, estrada, avenida do Império Romano. Esses eventos que a Bíblia não narra aqui, mas a história secular narra, e a história da igreja também narra, porque Eusébio de Cesareia, que foi historiador cristão lá do quarto século, disse que nessa época Pedro e Paulo foram mortos por uma grave perseguição em Roma. Essa história mostra o que? Aquilo que Jesus está nos ensinando aqui e pregando para os apóstolos aconteceu nessa época. Uma perseguição como nunca houve e nunca haverá. Nós não precisamos de passar por isso. Sabemos que estamos no tempo dos gentios, o tempo de pregar o evangelho aos gentios, e isso é motivo de louvor a Deus, pois uma perseguição assim não se cumprirá em nós. Já se cumpriu nos apóstolos antes da destruição do templo e em Jerusalém. Então, louvado seja Deus que nós podemos cultuar, pregar, e essas coisas não vão acontecer conosco. Primeira aplicação desse texto. Note, meus irmãos, quantas tribulações Jesus prometeu aos apóstolos, que se cumpriu na vida deles, mas que nós podemos esperar em medida menor na nossa vida. Sem dúvida, tribulações fazem parte da vida de todos os homens. Desde o dia que Adão pecou, essas tribulações, elas vieram junto com os cardos e abrolhos do mundo. Por isso o livro de Jó, no capítulo 5, verso 7, diz assim: o homem nasce para o enfado, como as faíscas das brasas voam para cima. Todavia, queridos, as tribulações, elas são mais especiais, específicas aos cristãos, porque ainda que o ímpio sofra naturalmente pelo pecado e por um mundo em confusão, nós sofremos por causa de Jesus e do seu evangelho. O mundo pode sofrer pelo evangelho? O mundo pode sofrer por Jesus? Não, somos nós os crentes que somos especialmente atribulados nesse mundo. Mas graças a Deus por isso, porque o Senhor Jesus no Sermão do Monte diz que bem-aventurado é o cristão que é perseguido por causa de Jesus. Segunda aplicação: os crentes devem esperar tribulação da parte do mundo. Nós não podemos contar com a ajuda do mundo. O mundo jaz no maligno. O mundo é dominado por Satanás, e Satanás odeia a semente da aliança. Então nós descobrimos o quê? Que nossa maneira de agir, nossas doutrinas vão desagradar o mundo, e que isso vai levar as autoridades mundanas a também estarem contra nós. Hoje nós não somos encarcerados e vistos como malfeitores, mas isso pode acontecer. Em alguns lugares do mundo isso acontece. Muitas vezes as autoridades são injustas, e mesmo que não aconteça nessa magnitude, quais são as autoridades humanas que favorecem os cristãos e a prática do cristianismo? Você já viu algum governante humano decretando que o domingo é o dia do Senhor e que não pode passar futebol na televisão para evitar que você peque? Não, né? Na verdade isso aconteceu na Inglaterra, na época que o parlamento era puritano, né? Mas depois acabou, né? Ou seja, as autoridades do mundo, elas são injustas e elas não querem seguir a lei de Deus. Portanto, naturalmente elas estão contra a piedade, infelizmente. Terceira aplicação: os crentes devem esperar a tribulação dos seus familiares.
Jesus disse aqui no sermão: um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. As pessoas do seu próprio sangue, da nossa própria carne, com frequência elas haverão de esquecer que devem nos amar, simplesmente porque elas odeiam nossa religião verdadeira. Portanto, em muitos casos, os crentes vão descobrir dolorosamente que a inimizade da mente carnal está contra eles no seio familiar, e eles vão descobrir que o amor ao pecado é mais forte do que os próprios laços de sangue da família. Por isso a Bíblia nos mostra que a verdadeira família que a gente tem é a família da fé. Por isso que o salmista disse que nos santos ele tinha todo o seu prazer, porque naturalmente os parentes ímpios, quando nós formos fiéis ao Evangelho, eles vão preferir o pecado. Quarto lugar, então quer dizer que essas pessoas são as nossas inimigas e que nós devemos ser contra elas? Não mesmo. Jesus disse que nós devemos orar por essas pessoas. Porque o verdadeiro inimigo, como Paulo disse aos Efésios, é o diabo e seus anjos, os principados e potestades dominadores desse mundo. Então, essas pessoas que estão dentro da nossa família, que são ímpias, que nos veem como inimigos, nós devemos olhar para elas com amor, com carinho, com misericórdia, porque elas estão cegas e elas estão perseguindo a verdade, a piedade. Devemos evitar espizinhar essas pessoas e nos mostrar como superiores. Já viu que tem muito crente que é assim, chato com os familiares ímpios, se mostra superior, fica espizinhando os familiares? Nós temos que mostrar para eles o quê? Nós somos tão maus quanto eles, e que há uma grande diferença na nossa vida: Jesus com a sua graça, e mostrar que essa graça também pode ser deles, e que eles precisam crer e arrepender dos seus pecados. Quinta aplicação: nós vamos fazer muito bem se nós entesourarmos no coração as instruções aqui de Jesus, calculando o preço de sermos crentes. A gente não deve pensar como coisa estranha se a nossa religião traz consigo amarguras, e não há dúvida que no momento nosso quinhão está passando por tempos favoráveis. No Ocidente, nós não precisamos temer ser aprisionados, executados, porque servimos a Jesus. Apesar disso, nós precisamos nos preparar. Para quê? Enfrentar doses de dificuldades na nossa vida. Se somos crentes verdadeiros e decididos, nós temos que saber: o nosso discipulado cristão vai custar. Por isso que Jesus, certa vez, colocou à prova pessoas que queriam segui-lo. Ô Jesus, eu quero te seguir. Jesus vira e fala assim: vem cá, as raposas têm os seus covis, e o filho do homem? Não, né? Nem um lugar onde reclinar a cabeça. Outro vira para Jesus e fala assim: Jesus, deixa eu ir primeiro sepultar o meu pai. E aí o Senhor Jesus vira para ele e fala assim: deixa os mortos sepultar os mortos, vem e me segue. O pai do menino estava morto? Nada. O que Jesus está mostrando é: o custo de me seguir é alto, e vocês não estão preparados. E você está preparado para esse custo alto? Sexta aplicação: nós devemos nos contentar em enfrentar chacotas, ridículo, zombaria, calúnia e até perseguições pela fé cristã. Temos até de ouvir palavras duras e desagradáveis dos nossos parentes mais próximos. Por quê? Porque o escândalo da cruz ainda não cessou, e o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque são loucura. Mas seja contente em passar por essas coisas. Aqueles que nascem da carne realmente vão perseguir a piedade, mas querido irmão e irmã, fique contente por isso. Se
se alegre como os apóstolos, que depois de serem açoitados pelo sinédrio, saíram pulando como como bezerros que saem da estrebaria, felizes. Fomos dignos de sofrer por causa do nome de Jesus. Não se surpreenda com o ódio dessas pessoas, não se surpreenda com esse sofrimento, se contente. Está difícil, pede a Jesus essa graça e Ele vai lhe dar, porque todo aquele que é crente pode ter isso. Bem-aventurados sois, ou seja, isso é algo de crente, é de pessoas que são cheias da bênção de Jesus. Sétima aplicação: infelizmente, muitos cristãos descobriram a fórmula mágica de evitar dificuldades dessa natureza. Eles falam de Jesus com os amigos crentes e parentes crentes, mas nunca falam de Jesus a outras pessoas, e nem falam para outras pessoas que elas são crentes. Elas ficam quietas acerca de Jesus. Tanto que existe um ditado aí no evangeliquez, né? É o crente 007, né? Ninguém sabe que o indivíduo é crente. Está lá na faculdade, ninguém sabe que ele é crente. Está lá no trabalho, ninguém sabe que ele é crente. Por quê? Porque elas não querem ser odiadas. Elas não querem ouvir: todos odiarão vocês. Então a pergunta para nós é: o quanto você ama Jesus e está disposto a se identificar com Ele? Quer dizer então que se os ímpios te odiarem, você vai odiar também a Jesus? Se as pessoas quiserem te maltratar, você vai deixar Jesus? Lembre-se que Jesus disse: aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante dos anjos do meu Pai. Cuidado aí, crente 007. Oitava aplicação: nós queremos que todas as pessoas nos amem. Nós queremos que todas as pessoas vejam como nós somos bons. Nós nunca queremos ser odiados. Então, nós tentamos não dizer coisas que vão desagradar as pessoas e nos colocar em problemas. Mas é assim que Jesus quer que nós vivamos? Jesus deseja que larguemos o grave pecado de temer aos homens. Lá em Mateus 10, que nós lemos durante o sermão, Jesus disse: não temam os homens, que podem apenas matar vocês. Temam a Deus, que pode lançar o seu corpo e sua alma no inferno. Então, querido e querida, pare de temer os homens. É melhor você temer a Deus e arranjar briga com os homens, do que temer os homens e arranjar briga com Deus que você não pode ganhar. Os reformados, eles entenderam uma coisa muito interessante: um homem com Deus é maioria, e por isso eles nunca temeram acerca da sua própria vida. Eles sempre falaram a verdade, pregaram a verdade, lutaram com o papismo, lutaram com os falsos crentes, lutaram com todo mundo pela verdade, porque eles temiam a Jesus. Fica claro que a igreja hoje teme os homens, não é mesmo? Nona aplicação: no Evangelho segundo Mateus, que nós não lemos aqui, essa realidade de perseguição ia gerar uma coisa terrível na igreja, chamado de esfriamento da fé, ou apostasia. E por que eu estou falando isso se eu não preguei o texto de Mateus? Porque muitas vezes a gente ouve pessoas dizendo o seguinte: se a igreja passasse por perseguição, ela seria mais fervorosa. Mentira! Jesus disse nesse mesmo sermão, em Mateus, que quando essa grave perseguição acontecesse com os apóstolos e demais cristãos, o amor de muitos se esfriaria e haveria uma grande apostasia na igreja. É interessante que a gente tem um livro inteiro da Bíblia dedicado a isso. O livro de Hebreus. O livro de Hebreus está narrando a grande apostasia que caiu sobre a igreja, porque a igreja queria abandonar Jesus
por causa da perseguição dos judeus e dos romanos. Então, querido irmão, perseguição, infelizmente, não traz pureza na igreja. Perseguição traz esfriamento na igreja. É por isso que você não tem nenhum caso da história da igreja que avivamentos aconteceram com perseguição. Avivamentos sempre aconteceram pela pregação da palavra e pelo Espírito Santo ter sido derramado, levando crentes e pessoas a terem consciência dos seus pecados e se voltarem unicamente para Cristo, para a sua salvação. É assim que a igreja vai se tornar pura. Pregação abençoada pelo Espírito Santo, junto com um coração contrito, abatido por causa do pecado e que volta só para Jesus. Então não fique aí propalando essa bobagem. A igreja perseguida esfriou. Que nossa igreja não seja perseguida. Verso ou 10ª aplicação. Devemos louvar a Deus então que nos nossos dias nós não sofremos essa perseguição oficial e devemos então usar esse tempo de tranquilidade e paz para fazer a nossa obra. Qual é a nossa obra? Adorar a Deus e, em segundo lugar, pregar o santo evangelho de Jesus Cristo ao cristão ao nosso alcance. Usemos os dias de calmaria para trabalhar e oremos para que isso continue assim. Por isso que Paulo nos ensinou a orar pelas autoridades, para vivermos vida tranquila e mansa. E não deixemos então, já que estamos em tranquilidade, sermos tomados pela indolência, pensando que nós não precisamos pregar o evangelho. Que sejamos tomados de senso de urgência, sabendo que há uma grande obra a ser feita e que a glória de Deus há de encher o mundo, como as águas cobrem o mar. Então preguemos, testemunhemos de Jesus, e que Deus nos dê graça de Ele salvar judeus e gentios, para que o reino glorioso de Jesus venha. Vamos nos colocar de pé e suplicar a bênção do nosso Senhor. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, nós louvamos o Teu nome por essa passagem que se cumpriu, ó Deus, ipsis literis, como vimos pela Bíblia e pelos testemunhos históricos na vida dos apóstolos. E nós agradecemos porque esse período ficou para trás e hoje nós vivemos um tempo de tranquilidade, e a perseguição é muito suave, e a perseguição, ó Deus, é uma perseguição ideológica, não uma perseguição natural, não uma perseguição institucional. Então ajuda-nos, ó Deus, a pregar o evangelho, ajuda a falar de Jesus aos nossos parentes, amigos e pessoas que trabalham conosco. E quando nós formos odiados, porque seremos, Jesus mesmo disse isso, que nós então, ó Deus, possamos orar, amar e ter misericórdia para com essas pessoas. Também que possamos, ó Deus, nos alegrar quando pessoas fizerem chacota de nós, nos chamarem de gentinha por sermos crentes, que nós possamos ver tudo isso como motivo de alegria, porque estamos sendo dignos de sofrer por causa do nome excelso do Teu Filho amado Jesus Cristo. Peço a Deus que o Senhor abençoe nossas famílias. Há muitas famílias divididas na nossa igreja, há muitos familiares nossos que não creem em Jesus e que torcem o nariz por causa da nossa fidelidade. Que o Senhor possa alcançar esses familiares, que o Senhor possa salvá-los e que o Senhor nos ajude a sermos instrumentos para isso, com sabedoria, com mansidão, com o poder do Teu Espírito Santo, evangelizando essas pessoas. E eu imploro que o Senhor abençoe as famílias que são da nossa igreja e que ouvem o Evangelho, a pregação, domingo após domingo, para que entendam, ó Deus, que nós não precisamos ser queridos pelo mundo, e na verdade isso não pode acontecer, que nós somos queridos pelo Senhor. Isso é a melhor coisa que poderia nos acontecer, e que nós então vivamos um Evangelho verdadeiro,
e façamos isso de bom grado, Senhor, e com desejo no coração. Nós vimos hoje pela manhã, os teus mandamentos não são penosos, que nós queiramos cumpri-los, que nós queiramos obedecer a Jesus, e tenhamos nisso, ó Deus, um motivo de gloriar somente no Senhor e Salvador das nossas almas. E perdoa, Deus, a lassidão da igreja dos nossos dias. Perdoa a igreja que não tem sido testemunha, não tem sido uma igreja evangelizadora, não tem sido uma igreja pregadora. Traga avivamento e reforma nos nossos dias. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a eterna comunhão do Espírito sejam com os eleitos do Senhor, hoje e para sempre. Amém.